Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ana, tenho 43 anos, sou autista, tive meu diagnóstico há 2 anos atrás e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar se eu ser autista, isso dificulta ou... agora me faltou a palavra. Ou isso ajuda a minha relação com meu filho. Gente, eu quero deixar claro que eu estou contando a minha experiência pessoal. Pode ser que para outra mãe autista e outro filho autista seja o contrário, tá bom? Eu estou contando a minha experiência pessoal. E eu não sou da área da saúde, apesar que eu tenho hiperfoco em autismo, então há 4 anos eu estudo muito sobre autismo. Mas mesmo assim, não sou da área da saúde. E tem coisas sobre autismo que, claro, que eu não sei, né? Seria muita prepotência falar que eu sei tudo sobre autismo. Não sei, não. Tá? No meu caso, atrapalha. E meu filho, além de autismo moderado, ele tem TOD, transtorno opositor desafiador. Tá? E eu, além de autismo, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho epilepsia, tá? Quem olha para mim ou conversa comigo por alguns minutos acha que não sou autista. Tu tem traços de autismo, fenótipo ampliado de autismo, mas eu tenho sim. Porque há 2 anos atrás, tá? Eu fiz muitos testes com a psicóloga. Eu tenho no meu vídeo, no meu canal, é só procurar, tá? Ela fez um relatório de 4 páginas. Eu fiz muitos testes, eu fiz 1 mês de testes, né? Pra ver se eu tinha realmente autismo ou não. Porque eu tinha até autismo moderado, tá? E depois eu passei pela psiquiatra, que me deu laudo de autismo e de transtorno de ansiedade, tá bom? E há pouco tempo eu fiz um teste com psicóloga, onde apareceu, bem leve, mas apareceu déficit de atenção e hiperatividade. E depressão eu tenho porque anos que eu tomo antidepressivo e tá? Uma coisa que tá muito óbvia, tá? Por que atrapalha no meu caso, tá? Gente, um autista é diferente do outro, não é tudo cópia, tudo xerox, tá? Então eu tô falando na minha situação, no meu caso, porque muitas vezes o Gabriel grita quando ele tá alterado, quando ele tá nervoso, e o grito pra mim me desorganiza. Então pra mim isso é muito difícil. Muitas vezes quando ele vai dar uma crise nele, eu acabo tendo crise também, então é uma coisa que atrapalha muito. Às vezes eu tenho que me esconder no quarto e tenho crises. E claro que eu não tenho crises na frente dele, mas é uma coisa que como ele é muito inteligente, esperto, ele acaba percebendo que eu tô tendo uma crise. E é uma coisa que eu sei que prejudica ele, sim. Claro que eu estou fazendo tratamento, trabalhando tudo isso, porque eu amo muito meu filho, quero ver o meu principal, era o meu objetivo da minha vida, é ver o meu filho bem, né? Eu tomo os remédios, tudo, né? Tomo 10 comprimidos por dia, porque eu tenho epilepsia também, com orientação médica, né? Psiquiatra e neurologista. Só que o psicólogo, eu tive que... eu não consegui pelo SUS, eu estava indo no cartão de todas. Eu tive que temporariamente cancelar para dar prioridade para o meu filho, para as terapias do meu filho, que eu estou pegando Uber. Um dia, o ser é pelo SUS que ele vai, mas é muito longe. Então, um dia ele vai de Uber, outro dia eu consegui agora o carro da prefeitura, mas teve um dia que eu não consegui ainda. Então, tem que pagar o Uber, tem as medicações minhas, dele, que algumas não tem pelo SUS. Então, como mãe, eu sempre dou prioridade pro meu filho. Então, dando prioridade pro meu filho, fiquei sem psicóloga. Isso também é uma coisa que está dificultando bastante, porque eu preciso de psicóloga. A questão de eu não ter feito intervenções na infância, eu fiz fonoaudióloga 3 anos na infância, porque eu falava tudo errado.
que agora, graças a Deus, falo tudo certo, mas eu não fiz as outras intervenções, porque como não se sabia que eu tinha autismo, não tinha conhecimento sobre autismo na minha época, mas faz falta, porque o autismo, por mais leve que seja, precisa de intervenções, senão pode trazer futuramente consequências. E para mim tem consequências que é a ansiedade, que é a depressão, né, e a autoestima muito baixa, e muitas outras coisas, né, as crises com mais frequência. Então, e não é só engolir o choro e enfrentar, né, é bem complicado. É a mesma coisa que pedir para alguém que tem asma não ter falta de ar. Ah, não vai ter falta de ar porque tu tem o teu filho para cuidar. Então, a partir de agora, tu não vai ter falta de ar. Isso para alguém que tem asma. Não se fala. Então, não dá para falar, não tenha mais crises, porque tu tem um autista, um filho que não pode ver isso, entendeu? E não é assim que funciona. Claro que eu procuro diminuir as crises, evitar as crises, não ter crise na frente do meu filho, mas não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, a gente se bate muito de frente, porque eu acabo falando muito alto, porque eu fico muito ansiosa, e daí ele também tem a hipersensibilidade auditiva, daí ele grita, daí eu grito, e a gente se controla. Isso é uma coisa que meu marido fala, a gente se bate muito de frente, a gente acaba brigando muito. Então, no meu caso, atrapalha. Depois vem uma culpa enorme, eu sinto uma culpa enorme, porque o que eu mais quero na vida é ver meu filho bem, equilibrado, não tendo crises. Ele tá numa fase onde ele tá muito agressivo, onde o TOD tá, sabe, muito forte. Ele até trocou de medicação e tal. Mas a medicação é um suporte, ela não faz milagres, tá? Eu tomo 10 comprimidos e mesmo assim eu tenho várias crises de ansiedade, porque o remédio ele é um suporte, ele não faz milagres, né? E o autismo ele não tem cura, né? Ele simplesmente é tratado pra gente não se agravar, pra gente se equilibrar, né, e tal. Então, eu gostaria de não ser autista por causa disso, sabe? Eu não tô sendo preconceituosa, gente. O autista não é coitado, o autista é muito capaz. Eu defendo muito a causa autista, demais. O autista é capaz, o autista não é coitadinho. Eu incentivo meu filho muito a estudar, porque eu acho que ele é capaz de ser o que ele quiser quando for adulto, de trabalhar, de ser útil. Eu acho meu filho muito inteligente e é autista. Não é isso. Mas no meu caso, eu acho que atrapalha. Por ter com a minha relação com o meu filho Gabriel, né? Pode ser que quando eu voltar a fazer terapia com psicólogo e eu me reequilibrando melhor, né? As coisas melhorem, né? Mas é bem difícil, é bem complicado. É muito complicado, sabe? Porque quando o Gabriel tem uma crise, eu tenho vontade de entrar em crise também. Então é muito difícil. E não pode. O filho entra em crise, a mãe tem que estar bem equilibrada, tem que estar bem tranquila para conseguir amenizar a crise do filho. Essa é o ideal, né? A mãe tem que falar baixo, a mãe tem que estar equilibrada, a mãe tem que estar bem, a mãe tem que estar bem para o seu filho estar bem, né? Então, a teoria eu sei tudinho, ninguém precisa me falar, mas na prática tá bem difícil. Mas eu juro que eu vou tentar e fazer de tudo para que isso aconteça. Porque eu quero demais, a coisa que eu mais quero na vida é ver meu filho bem. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu respondo. Escreva a cidade que você está assistindo. Curte agora para não esquecer, porque a curtida e o comentário vai ajudar muito o meu canal. Se inscreva de graça. Peça para um amigo se inscrever, gente, porque se eu chegar a 1000 inscritos, o meu vídeo vai aparecer por muitas e muitas mais pessoas.
E a gente pode ajudar muitas e muitas mais pessoas, porque tem muita falta de informação sobre o autismo. Tem muita ignorância sobre o autismo, até entre os profissionais da saúde. Uma vez eu fui numa médica e eu falei porque meu filho era autista, ela começou a falar trialto com o Gabriel. E é exatamente ao contrário, Gabriel não é surdo, e é exatamente ao contrário, você deve falar baixo com o autista, porque ele pode ter hipersensibilidade auditiva, e ela era uma médica clínica geral, entendeu? Então tem sim muita falta de informação, mas se eu tiver poucos curtidas, comentários, poucos inscritos, a internet não vai divulgar o meu canal e não vai chegar a mais famílias. Então você pode ajudar, e de graça. Fazendo um comentário, pode ser um comentário de 2 palavras, curtindo, pedindo pro colega, pro amigo se inscrever, tá? Porque daí, eles tendo bastante inscritos, curtidas e comentários, a internet mesmo vai, quando tu passa lá aquela coisa de vídeo, sabe, automático, vai mostrando meu vídeo. Só que eu preciso, tá? Eu tô quase desistindo do meu canal, porque não sai do lugar, tá bom? Então, por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Um simples oi no comentário já me ajuda bastante, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.